Olá, pessoal. Já apresentando a bancada, estou aqui do lado direito da tela de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa última aula desta playlist. Já apresentando os exercícios, pois é uma continuação explícita da aula 18, essa 19ª aula nossa. São mais exercícios para falar de mais algumas técnicas de integração, revisar mais um pouquinho, perfeito? Então, já começando, sem muitas delongas, a gente tem esse primeiro exemplo, daí já no caso são esses três que a gente vai lidar, tá vendo? O item A, ele tem aí provavelmente aquela história de produtos de potências de seno e cosseno, só que tem um seno de 2x ali, tem três funções multiplicando. Essa segunda aí, será que é substituição racionalizante? O item B, né? Será que é substituição racionalizante? Será que dá para se resolver com substituição simples? Como é que funciona isso daí? E o item C ali, como que será que é aquilo ali? Uma substituição, né? Porque já dá para perceber ali, já dando um spoiler dele, que se eu chamar o U de cosseno, a derivada do cosseno é menos seno de x dx, e tem seno de x dx no nosso numerador, né? Então, é uma ideia. E aí, que fique claro, sempre eu falo isso para vocês, a forma que eu resolvi aqui não é necessariamente a única forma de resolver, perfeito, pessoal? Então, eu resolvi dessa forma. Talvez você resolva de outro jeito e nós chegamos na mesma solução, ok? Que é o mais importante, é a gente conseguir resolver o problema, é resolver o problema de forma lícita, tá? Com ferramentas que realmente estejam autorizadas, né? A gente não pode roubar também. Então, primeiro exemplo, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês observem deste primeiro exemplo, para a gente aqui não se perder, é o seguinte. Como eu acabei de falar, vai dar certo o que eu vou fazer? Não sei. Eu só tenho que tentar, e se eu tentar e der certo, beleza, estou tendo sucesso. Eu olhei para esse seno de 2x aqui, eu não gostei dele. Por quê? Porque ele está me atrapalhando, esse cosseno ao quadrado, esse seno aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei e substituí o seno de 2x pela relação do arco duplo do seno, que no caso, agora eu vou copiar todo mundo aqui, cosseno ao quadrado de x, seno de 2x e seno de x, eu simplesmente vim aqui e escrevi ele como sendo 2 vezes seno de x, cosseno de x, ok? Vezes o seno de x, que era o que estava aqui sobrando. Não posso esquecer desse final. Bom, essa conta aqui não é uma conta difícil de enxergar. Esse 2 eu vou colocar aqui para frente, que é uma constante. Ó, cosseno ao quadrado vezes cosseno vai dar cosseno ao cubo. E aqui eu tenho um seno de x vezes um seno de x. Então, seno ao quadrado de x. Logo, essa integral aqui, que tecnicamente a gente tem que resolver, que é a integral disso, a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno de 2x vezes seno de x dx, ela se resume a resolver a 2 vezes cosseno ao cubo de x vezes seno ao quadrado de x dx. Que esse 2 eu posso jogar ele para fora, certo? Esse aqui vai ser uma constante que eu vou jogar para fora, já vou adiantar serviço. E aqui a gente tem um produto, esquecendo o 2, tá? O 2 vai para fora da integral. E o que eu tenho aqui? Um produto de potências de seno e cosseno. Cai lá naquela aula de integrais trigonométricas, tá certo? No caso aqui, a potência do cosseno é ímpar, então eu tenho receita pronta, que é o que eu vou fazer aqui. Quando o cosseno é ímpar, eu separo uma das potências, ficando cosseno ao quadrado vezes cosseno nesse caso aqui, e a gente vai resolvendo de acordo com a forma que a gente aprendeu lá na técnica de integrais trigonométricas. Então, isso aqui eu vou escrever como 2 cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. O seno a gente não mexe. Já que eu estou mexendo com o seno fica quieto. Esse cosseno ao quadrado aqui agora, eu vou quebrar ele como 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x. Tudo isso vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx, ok? E agora substituímos o que? O u por seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Aí aparece o cosseno de x dx aqui. Poderia ter trocado a ordem para ficar mais legalzinho, mas dá na mesma aqui, ok? E a gente agora vai fazer essa substituição, ó, fazendo u como sendo seno de x, sei somente se o du, a derivada do seno é cosseno, então cosseno de x dx, temos que a integral original do problema, que era cosseno ao quadrado de x, seno de 2x,
vezes seno de x dx. Pessoal, vê se vocês conseguem acompanhar aqui, ó, 2 vezes, vamos lá. Como que vai ficar, ó, 1 menos u ao quadrado, vou copiar isso aqui primeiro, depois a gente volta, vai. 1 menos u ao quadrado, vezes, só substituir esse pedaço. Esse cosseno de x dx, aqui tem um u ao quadrado também, que é o u, né? É o seno, é u, então tem um u ao quadrado aqui ainda. Esse cosseno de x dx é o du. Então isso aqui vai ficar vezes u ao quadrado, que era daquele seno ao quadrado, vezes o du. Pronto, isso aqui agora é uma integral polinomial, que é uma integral imediata, né? Então, 2 vezes a integral de fazendo a distributiva aqui, vai dar u ao quadrado, menos u à quarta, du. Ok? Agora, uma integral simples, tomando cuidado com esse 2 aqui, tá? Então, isso aqui vai dar 2 vezes u ao cubo sobre 3, menos 2 vezes u à quinta sobre 5, e, portanto, o resultado final é 2 vezes u é seno, então, 2 seno ao cubo de x sobre 3, menos 2 seno à quinta de x sobre 5 mais constante. É um exemplo não tão difícil, mas vocês percebem que sempre ajustar é um bom caminho. É um caminho, tá, gente? Não é uma boa certeza, ok? Trocar o seno de 2x por 2 seno de x, cosseno de x, foi viável no problema. Tem problemas que podem não ser, beleza? Item B. Eu vou copiar aqui qual que é a integral, tá? Para a gente não precisar ficar virando a folha. Então, isso aqui é a integral de x ao quadrado mais 1, vezes, dividido pela raiz de x ao cubo, mais 3x, mais 10 dx. Esse é o problema que está lá no item B. Pessoal, por incrível que pareça, esse exercício ele é uma substituição simples. Talvez a gente quer bitolar e fazer substituição racionalizante por causa dessa raiz aí, mas o que eu percebi foi o seguinte: se eu chamo tudo isso que está aqui dentro de u, eu tento, é que nem eu falo, eu tento, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, tem x ao quadrado aqui. E a derivada de 3x é 3. Tenta raciocinar, a gente vai escrever tudo isso, mas já tenta raciocinar comigo. Se eu chamo tudo isso aqui de u, qual que é a derivada dele? 3x quadrado mais 3. Vou repetir, 3x quadrado mais 3. Coloca esse 3 do 3x ao quadrado mais 3 em evidência. Vai ficar 3 que multiplica x quadrado mais 1 dx. Pronto. Por isso que é uma substituição simples, porque, ó, se eu vier e chamar u, vamos escrever tudo isso que eu falei, de x ao cubo mais 3x mais 10, o meu du, que vai dar 3x quadrado mais 3, tudo isso dx, não se esqueça que tem que ter esse parênteses aí, porque se você esquecer o parênteses, dá a ideia de que parece que o 3 está com um dx. Eu posso escrever isso daqui, o du, como sendo 3 vezes x quadrado mais 1 dx, e mais do que isso, eu posso vir aqui agora e passar o 3 dividindo, olha que bacana, x ao quadrado mais 1, tudo isso dx, que é justamente o que está aqui no numerador do problema. Logo, agora partiu resolver a integral, certo? A integral de x ao quadrado mais 1 sobre raiz de x ao cubo mais 3x mais 10, tudo isso dx. Agora vamos lá, tomar cuidado nessas substituições aqui. Aqui em cima, ó, x ao quadrado mais 1 dx dá du sobre 3. Então, eu já vou colocar aqui como sendo 1 vezes du sobre 3, ok? Ele coloca esse 1 vezes, por quê? Porque agora eu preciso dessa raiz aqui de baixo, né? Porque ó, x ao quadrado mais 1 dx é 1 vezes du, né? Então, tudo isso aqui é o du. 1 sobre raiz de u. Pronto. Esse du sobre 3 aqui é 1/3, eu posso jogar 1/3 para fora. Isso aqui fica 1/3 de 1 sobre toda a raiz numa integral, eu faço isso. Eu transformo ela numa potência fracionária, né? Usando aquela propriedade de raiz. Porque para mim é mais fácil de enxergar e usar aquela integral imediata. Vou passar para o numerador, não vai me integrar aqui embaixo, tá? Pelo amor de Deus. Passa para o numerador,
Então, isso daqui fica 1/3 a integral de u elevado a menos meio du. Você está positivo, passa para o numerador negativo. Ok? E agora, essa aqui a gente vai fazer a integral dele. Vai dar 1/3. Pessoal, menos meio. Veja bem, menos meio. Mais 1, que é aquela técnica de somar e passar dividindo. Mais 1, menos meio mais 1 vai dar meio positivo. Então, isso aqui vai ficar u elevado a meio dividido por meio. Agora, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que, que vai dar? Vai dar 1/3 vezes 2 vezes u elevado a meio. Se quiser agora passar raiz, chamar de raiz, não tem problema nenhum. Que, por sua vez, então, isso aqui vai dar 2/3 raiz de u, né? 2/3 a raiz de u, que nesse caso vai dar 2/3 raiz. Quem é o meu u mesmo? X ao cubo. Ainda aqui, ó, x ao cubo mais 3x mais 10. X ao cubo mais 3x mais 10 mais constante. Agora sim a gente finalizou o nosso problema, então eu coloco a constante no final do problema. Ok? Partiu. Opa. O item C. Partiu o item C. Só deixa eu pegar aqui, copiar ele, para a gente já poder começar, para não ter que ficar virando muita folha com vocês. Então, ó, o item C era isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x, aí aqui em cima tinha um seno de x, dx. Ok? Bom, pessoal, o que eu vou fazer nesse meu problema aqui é o seguinte. Parece ser um problema difícil, mas, ó, por uma questão de visualização do problema, como eu sempre falo, tente sempre buscar uma substituição que seja simples para ver se resolve o teu problema. Isso aqui é uma integral trigonométrica meio estranha, mas se eu chamar u de cosseno, como a derivada do cosseno é menos seno, então vai aparecer um seno de x dx. Cosseno de x, se eu chamo u de cosseno, a derivada dele vai ser menos seno de x dx. Está vendo que simplifica? Repito, vai dar certo? Não sei, mas eu tentei e caiu em alguma coisa que eu consegui resolver, o que é o importante num curso de cálculo. Então aqui, ó, eu chamo u de cosseno. Necessariamente o meu du vai ser menos seno de x dx. Portanto, vou até fazer assim, ó, que menos du é seno de x dx. Logo, como que vai ficar esse meu problema? Esse aqui vai ficar, pessoal, eu já vou colocar a integral direto, tá? Ela já está aqui em cima, então dá para vocês verem já. Aqui em cima vai ficar menos du. Vamos fazer desse jeito. Vai ficar menos du. E aqui embaixo vai ficar u ao quadrado menos 3u. Perfeito? Esse menos aqui eu vou jogar para fora. Então, isso aqui vai ficar menos a integral. E agora eu quero escrever isso daqui da seguinte forma. 1 sobre u ao quadrado menos 3u du. Pessoal, que função é essa daqui? Isso é uma função racional. Isso é uma função racional. Função racional é polinômio dividido por polinômio. Ah, professor, aqui não é polinômio, é uma constante. Toda constante é um polinômio de grau 0. Porque eu posso escrever isso aqui como 1 vezes x elevado a 0, mais 0 vezes x, mais 0x quadrado, mais 0x ao cubo, mais 0x à quarta, e assim por diante. Então, toda constante é um polinômio de grau 0. Então, eu tenho polinômio dividido por polinômio. Isso é uma integral de função racional. Qual é a técnica que eu uso? Decomposição em frações parciais. Qual é o caso? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4? Não sei. Quem que eu tenho que analisar? Quem que é o meu Q de U. Agora, aqui não é bem um Q de X, porque eu substituí a variável. Então, ó, eu vou parar aqui, vou chamar esse cara de A. Depois a gente põe um sinal negativo no final do problema, tá certo? Nesse caso aqui, ó, no A, eu vou chamar de A, é a integral de 1 sobre U ao quadrado menos 3U du. Esse cara vai ser o meu P e esse cara vai ser meu Q. O denominador é Q, tá? Que eu vou escrever ele como sendo a integral. Lembrando que a gente tem que fatorar o Q, né? Isso aqui tá para fatorar direto, ó. Opa, já fatorei ele, tá simplão de entender. Olha para o denominador do meu problema. Olha para o denominador do meu problema. Eu tenho aqui um produto de fatores o quê? Lineares distintos. Caso 1, né? Da aula de decomposição em frações parciais.
Então, ó, esquece a integral agora. Vamos trabalhar com a decomposição em frações parciais. E aqui agora eu repito, isso é importante vocês guardarem na cabeça de vocês. Decomposição em frações parciais é uma técnica que a gente usa para resolver integral por frações, de funções racionais. A decomposição em frações parciais, ela pode aparecer em vários problemas. Vários problemas. Ok? Não é só aqui na integral por frações de funções racionais. Tá certo? Então, ó, eu matei a integral e eu vou usar a técnica em decomposição por frações parciais para se resolver essa integral. A técnica de decomposição por frações parciais pode ser utilizada, por exemplo, para se estudar limite, sequência, séries. Já vi problemas de séries que usam a decomposição em frações parciais. Ok? Então, a gente pega aqui 1 sobre U vezes U menos 3, de acordo com os casos que a gente aprendeu, isso vai ser uma constante sobre U, mais outra constante sobre o U menos 3, porque essas parcelas são lineares e não se repetem, então não precisa repetir. Eu sempre circulo isso daqui, chamo de estrela, depois para escrever, porque a gente precisa descobrir quem que são A e B aqui agora. Continuando a conta, que a gente vai precisar descobrir quem são A e B. U e U menos 3, o MMC disso dá o produto deles porque eles são distintos, ok? Então eu já vou colocar aqui, ó, U e U menos 3, agora faz, ó, tudo isso dividido por U vai cancelar o U, sobra o U menos 3. Então, A, U menos 3, mais tudo isso dividido por U menos 3 vai cancelar o U menos 3 e vai sobrar o U, mais B, U menos 3. Esse daqui é simples de se resolver, ok? Logo, ó, agora já acabou, ó, porque o denominador já é igual. Logo, 1 sobre U menos 3. Para a gente não se perder, eu sempre faço isso. Pego o primeiro com o último. É A, U menos 3, mais... Aqui tem um erro. Aqui não é U menos 3, não. Aqui é só U, tá? B vezes U. Porque vai sumir o U menos 3, então aqui é só B vezes U. Ok? Tudo isso dividido por U menos 3. Devidamente corrigido, não tem problema nenhum aqui agora. O que a gente faz agora? Cancela esse com esse, né? Só relembrar do que a gente já viu nas aulas. E aí agora sim, a gente chega aqui, 1 é igual a A vezes U menos 3, mais BU, agora eu tenho que abrir todo mundo. Isso aqui tá até rápido para abrir, né? Vai dar AU menos 3A mais BU, ok? E por fim, depois a gente vem aqui e coloca qual é o cara de maior grau? Não é X, é U agora, né? É grau 1, então fica U que multiplica A mais B menos 3A, ok? Logo, pessoal, lembrando que esse polinômio tem que ser igual a esse polinômio aqui, certo? Lembrando, como não tem nada, eu escrevo isso aqui como 1 mais 0 vezes U. Se tivesse um termo quadrático aqui, mais 0U ao quadrado, tá? Mas só tem um termo do primeiro grau aqui para poder comparar. Então, A mais B é 0. E menos 3A, que é o termo independente, tem que ser igual ao termo independente. Então, menos 3A é igual a 1. Sisteminha 2 por 2 é fácil de resolver. O A já saiu de graça, o B também já vai sair. O A é menos 1/3. E o B, por exclusão, é 1/3, né? Porque, afinal de contas, A mais B é 0. Ok? Assim, voltando em estrela, voltando na equação estrela, quem que é a equação estrela? É esse cara aqui, ó. Isso é igual a isso, e depois a gente passa a integral dos dois lados. Então, ó, 1 sobre U vezes U menos 3 é igual a menos 1/3 sobre U, aqui eu estou aplicando lá na equação estrela, tá, pessoal? Mais 1/3 de U menos 3, ó. Aqui eu estou aplicando os valores lá na equação estrela, tá? Se quiserem até volto aqui, ó. 1 sobre U menos 3 é menos 1/3, foi o valor de A, ó, que a gente obteve, e 1/3 de B. Mais 1/3 U menos 3. Ok? Voltei aqui.
Tá aqui meu problema. C e somente C, o que a gente faz agora? Aplica a integral dos dois lados. U sobre U menos 3 du, a integral em U, né, porque a variável é U, é igual a... aqui, ó, veja bem, eu vou aplicar a integral, já a integral da soma, porque aqui vai ficar a integral dessas duas parcelas, é a soma das integrais. Então, vai ficar a integral de menos 1/3 sobre U du, mais a integral de 1/3 de U menos 3 du. Esse 1/3 é uma constante, pode passar para frente, multiplicando, então vai ficar a integral de 1 sobre U du, mais 1/3 a integral de 1 sobre U menos 3 du. Ok? Essa integral aqui é imediata, é a integral do ln. Essa daqui, tecnicamente, conforme vocês pegam a prática, essa daqui também se torna uma integral imediata. Mas ela é uma integral por substituição, tá? O correto é fazer uma substituição. Aqui, no caso, vai chamar de U, né? Chama de A, você chama de U menos 3. Que aí o dA vai ser igual a du, e aí cai numa integral de ln também. Portanto, isso aqui vai dar 1/3 ln do módulo de U, perdão, gente, aqui é menos 1/3 ln do módulo de U, mais 1/3 o ln do módulo de U menos 3. Presta atenção. Se eu pegar aqui agora e colocar esse 1/3 em evidência, isso aqui é só a perfumaria agora, tá, gente? Ó, se eu colocar esse 1/3 em evidência, isso aqui fica ln do módulo de U menos 3, ó, positivo eu coloquei, tá? Isso aqui é um igual, isso aqui é um igual também, aqui tem um menos. Coloquei 1/3, então fica o positivo e aqui negativo, menos ln do módulo de U. Isso daqui eu posso escrever como 1/3 do ln do módulo de U menos 3 sobre U, pois afinal de contas o ln de A sobre B é igual ao ln de A menos o ln de B. Geralmente eu faço esse tipo de passagem porque reforça essas propriedades de logaritmo, e não só isso, mas os livros geralmente acabam trazendo junto. E, portanto, acabou o nosso problema. E, portanto, o que a gente conclui? Que a integral de... Eu vou colocar lá no começo do problema, tá? Seno de x sobre... Eu vou copiar aqui. Cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x dx é igual a 1/3 que multiplica, aqui na frente, ln do módulo. Quem que era U na hora do Brasil? Cosseno de x. Ok? Então, isso tudo vai ficar cosseno de x menos 3 sobre cosseno de x mais constante. E com isso encerramos esse exemplo, que seria o terceiro exemplo e o último exemplo desta aula. Ok? Com isso, pessoal, nós encerramos essa playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração, e a partir de agora nós começaremos uma outra playlist que, se for estudar na sequência correta, a próxima playlist são as integrais definidas. Integrais definidas e, consequentemente, o teorema fundamental do cálculo, ok? Então, dando continuidade nos seus cursos aí, assista a próxima playlist, que é a playlist de integrais definidas e teorema fundamental do cálculo, para aprender um pouco mais desses conceitos, que, inclusive, fazem parte de cursos de cálculo afora aí. Dúvidas, pessoal? É só escrever para mim, escreve nos comentários e se inscrevam no meu canal, passem adiante. E agradeço muito a participação de vocês sempre. Então, um grande abraço e até uma próxima situação nossa em uma nova playlist. Um abraço, valeu!